tempo que foi o que abriu essa obra. Falei, vem pra cá, rapaz, trazer a palavra. Ele falou, Flávio, hoje não dá, a gente não vai conseguir ir devido ao trabalho, devido a algumas coisas. Mas eu creio que Deus vai mandar homens e mulheres para nos ajudar aqui sim, irmãos. Eu queria que os irmãos colocassem de pé por um momento. Abrisse a sua Bíblia comigo. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, pelo nosso irmão aqui. Eu não conheço, o irmão é daqui de Curitiba mesmo. Deus abençoe sua vida. Continue te usando, te abençoando cada vez mais. Amém? É uma honra ter o irmão aqui com a gente. Evangelho de João, capítulo de número 18 e versículo de número 7, 8, 9, 10 e 11. Quero agradecer a Deus pela vida da minha filha, está perdendo a vergonha. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o maior louvor sai da boca dos pequeninos. Então que Deus abençoe a vida dela, que venha crescer cada vez mais nos caminhos do Senhor. Agradeço ao nosso irmão Maico também, que está uma benção, hein? Perdendo a vergonha mesmo, oh, glória a Deus. É assim, irmãos, que começa. Primeira vez que eu peguei no microfone para cantar, irmãos, eu não sabia se eu gaguejava ou se eu cantava. Você quer ver a primeira vez para pregar? Foi 5 minutos sem falar. Olhando para a igreja. Mas se a gente não correr atrás do chamado da gente, a gente não alcança. Então a gente tem que ir para cima, porque Deus ele dá o chamado, mas ele espera que você vá à luta, vai para cima e agarre com as duas mãos. Quem achou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 7, 8, 9, 10 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou-lhe, pois, a perguntar, quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. E Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse-lhe, Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Aleluia, Jesus. Eu vou ler mais uma vez o versículo 10 e 11. Só o 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Amém? Pode tomar seu assento. Adorando a Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom e Ele já se faz presente. Irmãos, é motivo de alegria estarmos aqui nessa noite. Peço desculpa aos irmãos ter vindo um pouco, até não diga atrasado, porque a gente já está dentro da casa, mas a gente hoje, numa correria tremenda, tomei banho de gato hoje, só entrei na água e saí. Mas Deus, Ele é fiel. E agradeço aos irmãos que aqui estão. Irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro divino, não é só um livro histórico, como muitos pensam, é um livro divino, que traz experiências de Deus com o homem e do homem com Deus. A Bíblia Sagrada ela vai revelar vários mistérios acerca de Deus, que Deus revela aos homens. E esses ensinamentos vieram sobre nós, vieram para nos trazer aprendizado, para que possamos aumentar a nossa fé. A Bíblia Sagrada não é só um livro, ela é a boca de Deus falando. A Bíblia Sagrada ela deve ser respeitada em todos os lugares, em todos os cantos, em todos. Irmãos, até hoje nos Estados Unidos, se eu não me engano, antes eles iam ao tribunal, eles são obrigados a colocar a mão em cima da Bíblia Sagrada e fazer um voto, dizendo que vai dizer somente a verdade. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem que ser respeitada. Ela aberta ou fechada, ela é a boca de Deus falando com o homem. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João,
João foi um dos discípulos de Jesus, caminhou com Jesus. A Bíblia diz que ele alcançou um título de mais próximo de Jesus naquela época. Porque João, ele se destacou, porque ele queria mais de Deus. Ele queria alcançar aquilo que poucos alcançaram, que era ser próximo de Deus. E a Bíblia vai dizer que João agora, ele, depois de ter caminhado com Jesus, tendo experiências com Jesus, ele escreve o Evangelho e ele começa a narrar a história de Jesus, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus, as experiências de Jesus com o homem, os milagres de Jesus. E achamos até que o Evangelho é repetitivo, mas não é. Cada Evangelho começa de uma forma. O evangelista Lucas, por exemplo, ele começa falando de milagres. Porque a Bíblia vai dizer que Lucas, ele era um médico, ele se espantou por ser médico, ele se espantou por tantos milagres que Jesus fazia, então ele começou a trazer Jesus como o homem perfeito, o varão perfeito. A Bíblia vai dizer que João, ele já traz Jesus como Deus, porque ele teve uma experiência diferente da de Lucas, porque Lucas não caminhou com Jesus. Ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então vamos olhar a Bíblia Sagrada, vamos entender que ela é um livro divino e tremendo. Mas quando João escreve o capítulo 18 e começa a narrar a história dos últimos feitos de Jesus, o último instante de Jesus na terra, mexeu comigo o versículo de número 10, 7 até o 11. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus está nas suas últimas horas com seus discípulos. E a Bíblia diz que eles retiram os seus discípulos para orar. E outro evangelho vai dizer que Jesus chama eles para louvar um hino. Depois sobe até o monte, o Getsemane, para orar. A Bíblia vai dizer que nos últimos instantes de Jesus, Jesus começa a ser angustiado de tal forma que ele diz, eu preciso de oração. Eu estou angustiado, minha alma está angustiada até a morte. E Jesus começa a mostrar que ele também, mesmo sendo Deus, ele era carne como nós. Se Jesus, irmãos, passou pelo dia de aflição, pelo dia de angústia, de tristeza, sentiu medo da morte, quem sou eu, quem é você para não sentir também? Então a Bíblia vai dizer que agora, Jesus, ele se retira ali, ele começa a orar, descendo do monte do Getsemane, ele está ali e começa a vir uma escolta de soldados para o prendê-lo, porque já era chegado o momento, já era chegada a hora dele. E a Bíblia vai dizer que eles buscam a Jesus. E quando Jesus pergunta, o que buscais? Eles perguntam a Jesus, o Nazareno. Antes dos versículos você vai ler. E você vai ver Jesus dizendo, sou eu. A Bíblia diz que há uma glória tão imensa nessa palavra de Jesus. É uma glória tão imensa, tão extraordinária. Não tem explicação, porque os soldados caem em terra. E eles se levantam e perguntam de novo, quem buscais? E eles falam, Jesus, o Nazareno. E Jesus já disse que sou eu. A Bíblia vai dizer que Pedro se enfurece, porque Pedro não ainda entendia o que Jesus tinha vindo fazer na terra. Ele achava que o reino de Jesus era na terra. Ele achava que Jesus não ia morrer, que Jesus ia vencer a César, aos outros, mas não, Jesus veio para mostrar o seu amor para a humanidade. Jesus veio para provar para o homem que ele poderia alcançar a salvação, sim. Não devido à sua capacidade, mas devido ao sangue dele que seria derramado. E Jesus começou a dialogar com aqueles homens, com aqueles soldados. E a Bíblia diz que Pedro arranca a sua espada e fere um homem ali. Eu já vi muita gente dizendo que era um soldado que Pedro feriu. Eu já vi muita gente dizendo que Pedro se levanta contra um soldado romano e o fere ali no Getsemane, mas não é. Eu fiz questão de ler novamente. Que a Bíblia vai dizer que era servo do sumo sacerdote. E a Bíblia faz questão, João faz questão de trazer um detalhe que nos outros evangelhos não traz. Cortando-lhe a orelha direita. O porquê que a Bíblia deixa esses detalhes para a gente? Para a gente ver que a Bíblia ela se completa. Porque no livro de Levíticos, aliás, no livro de Reis, você vai ver um profeta, chamado por nome de Elias. E a Bíblia vai dizer que um servo não era somente um acompanhante, o servo era o sucessor. E Elias tinha o seu sucessor, que era o seu servo, Eliseu. A Bíblia vai dizer que Elias, antes de subir aos céus, Elias dá uma palavra para assim, Eliseu, se você me ver subindo ao céu, você pode me pedir o que você quiser. E um dia, Elias e Eliseu estão caminhando.
E de repente uma carruagem, aleluia Jesus, separa aqueles dois homens. E Eliseu olha para o céu e diz: meu Senhor. Ele estava dizendo a Elias: eu estou te vendo. E de repente uma unção dobrada desce sobre a vida daquele homem. Porque a glória de Deus, irmãos, ela pode sim mudar a vida de um ser humano quando esse quer deixar ela mudar. Quando esse quer deixar essa glória falar, com essa glória invadir o seu corpo e daí dizer a si mesmo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nesse momento, irmãos, eu pedi até para o nosso irmão Maico gravar, que o nosso pastor lá pediu para nós gravarmos. E eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida e aos irmãos também que assistem lá de Coroados para cá. Que Deus ainda ele faz milagres sim. Que Deus ainda ele opera maravilha sim. Que Jesus ainda ressuscita sonhos sim. Se você crer e começar a adorar Ele em espírito e verdade, Ele pode ressuscitar sonhos aqui. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que esse servo do sumo sacerdote se chamava Malco. E cortando a orelha. Por que, irmãos? A Bíblia traz essa riqueza de detalhes. E explico. Porque o servo de um sacerdote, do sumo sacerdote, ele nada mais era que um sucessor. O sonho desse homem chamado Malco era ser um sacerdote. Mas no livro de Levíticos, se você parar e analisar o livro de Levíticos e começar a ler essa história, a história dos sacerdotes, eles não poderiam ter a orelha direita cortada. Eles não poderiam ter nenhum defeito, missionária Alba. Eles não poderiam ter nenhuma anomalia em seu corpo, porque eles tinham que ser perfeitos diante daquele que pode aperfeiçoar. Mas no Novo Testamento, esse homem está ali seguindo a lei, andando com um dos maiores homens do seu tempo. Não era um doutor da lei, era um sacerdote. A Bíblia vai dizer que esse sumo sacerdote agora está ali para prender Jesus. Mas Pedro levanta e corta a orelha daquele homem. Eu quero que você feche o teu olho e comece a imaginar comigo agora. Feche o teu olho comigo, comece a imaginar. Esse homem foi ali para prender Jesus, para cumprir uma lei. Porque, segundo historiadores, faltava muito pouco tempo para ele se tornar um sacerdote. Ele chega ali no Getsemane. E a sua orelha é cortada. Sabe o que estava acontecendo ali? Não era uma orelha que estava caindo no chão, eram sonhos que estavam caindo por terra. Eram projetos, estudos de anos, que estavam sendo derribados ao chão. Por uma fração de segundos, uma vida inteira estudada, uma fração de segundos, o inimigo veio e arrancou o sonho desse homem. Mas parece que eu vejo Jesus naquela história, dessa história da Bíblia Sagrada, que não é uma simples história, é real, aconteceu. Jesus, mesmo sendo preso, com todo amor, vai ali, cata aquela orelha e coloca no lugar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 50, você vai ver essa história. Porque cada um traz um detalhe. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus pega essa orelha e coloca no lugar. Jesus estava ressuscitando os sonhos daquele homem naquele lugar. E Deus me dá essa palavra nesse momento a você que veio aqui e a você que me ouve também com essa caixa de som aqui. É simples, mas a palavra de Deus ela não volta vazia. Jesus nessa noite ele está ressuscitando os sonhos, assim como ele fez com aquele homem no Getsemane. Ele pode pegar os seus sonhos que às vezes estão frustrados, caídos por terra. Às vezes o inimigo chegou e falou para você: não tem mais solução, não tem mais jeito. Esse sonho é fruto da sua imaginação. A Bíblia diz: se creres em mim, verás a glória de Deus. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus ela não passa. Grande Deus. Aleluia. A palavra de Deus ela não passa. Glória, glória. Irmão que está ali, demanda a súbria. Irmão que está ali, acredito eu que ele não estava, a dor maior dele não era aqui. A dor dele maior era nos olhos, porque ele estava vendo os seus sonhos ali. Ele estava vendo os seus sonhos caídos ali por terra. Jesus não estava, Jesus poderia ter ficado quieto, não precisava fazer mais um milagre, mas ele era Deus. Deus veio para entender a raça humana. Deus veio por amor à raça humana. E Jesus, com todo amor e carinho, pega aqueles sonhos e diz: mesmo você estando no caminho errado, Malco, eu ressuscito os seus sonhos sim. Mesmo você estando fora do caminho, como Bartimeu, Malco, eu ressuscito os seus sonhos sim.
Mesmo você estando na beira do caminho, se você for capaz de olhar e gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele pode parar. Ele pode ressuscitar sonhos. Eu creio num Deus do impossível. E hoje eu estou aqui, irmãos, porque é um milagre, é impossível. Diante da medicina, é impossível. Diante da sociedade, mais impossível ainda. Porque quem me conhece, quem conhece a minha história sabe. Eu sofri um acidente, irmão. E eu estava a 80 por hora numa pista, bati numa caminhonete. Na lateral de uma caminhonete, não deu tempo frear. Eu estava de moto, a moto ficou menor que esse púlpito. Porém eu não sofri um arranhão. Mas passado 15 dias daquele acidente, eu entrei num surto psicótico. E todos da cidade de Coroado sabem disso. Aqueles que estão acompanhando agora como pastor, sabem disso. Porque eles me acompanharam. Fiquei 15 dias, irmãos, nesse surto. Entrei em surto psicótico. E quando minha mãe levou eu no médico, o médico foi e falou com ela assim, falou, eu vou passar remédios que eu vou tirar ele desse surto. Realmente, o médico tirou. Ele fez aquilo que a medicina podia fazer. E eu fiquei dentro de casa dopado. Não tinha reações porque o remédio cortava as minhas reações. Não conversava porque o remédio era tão forte, irmão, que cortava os meus pensamentos, bloqueava. Eu não conversava, não tinha reflexo porque o remédio cortava. Era 13 tipos de remédio. Remédio que você vai encontrar só no Luquini. E um dia, irmãos, eu estava na igreja com a minha mãe, porque eu só andava acompanhado de alguém, só dormia, levantava, bebia água, levantava e comia e dormia o dia inteiro. Quem olhava para mim, as pessoas que me conheciam, sabiam que eu era uma pessoa comunicativa, sabia que eu era uma pessoa que brincava, conversava, quem olhava chorava pela situação que eu fiquei. Um dia eu chegando no médico com a minha mãe, e o médico disse assim para ela, eu lembro como se fosse hoje, e eu não conseguia raciocinar, eu sabia de tudo que estava acontecendo à minha volta, mas não tinha reação, não tinha sentimento para esboçar, não tinha nem lágrimas para chorar. Mas um dia os médicos olharam para minha mãe e disse, nunca mais vai ser uma pessoa normal, vai viver à base de remédio. Aquilo entrou no meu coração. E um dia nós estávamos no culto, na Palavra de Cristo para o Brasil, sentado lá no fundo. Se levantou um jovem lá da frente do grupo de jovens. Um jovem por nome de Davi. Ele levantou lá da frente. Veio na glória do Eterno. Veio nas asas dos anjos. E chegou no meu ouvido e falou comigo assim, restituirei a tua saúde, diz o Senhor para ti. E te levantarei para pregar a minha palavra. Muitas pessoas que estavam ao redor pensaram que o jovem estava mais louco que eu. Está mais doido que ele, porque eles não têm reação, não tem. Todo mundo sabia. Mas eu senti dentro de mim arder e mudar por mim por dentro, porque a obra de Deus ela faz isso, ela não muda a gente somente por fora, ela começa de dentro para fora. A obra de Deus ela começa de dentro para fora, assim como aconteceu na vida de Pedro, porque Pedro 3 anos e meio andando como Salvador, andando com o próprio Deus na terra em carne. A obra, quando chegaram no Getsemane, muitas pessoas metem a espadada em Pedro e falam, Pedro não era crente, porque estava com a espada na mão. Não, irmãos, porque a obra da regeneração, quem faz é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus estava trabalhando há 3 anos e meio por dentro de Pedro. Para Pedro, quando se levantasse, pregaria um sermão que impactaria uma geração inteira. E eu comecei a parar com os remédios sozinho. Automaticamente comecei a cortar. Meu pensamento voltou a raciocinar. Mesmo a base de remédio, minha cabeça voltou a funcionar. E eu comecei a esconder da minha mãe que eu estava parando de tomar os remédios. Irmãos, e a Bíblia vai dizer, e eu lembro como se fosse hoje, Deus ele começou a fazer uma obra de dentro para fora dentro de mim. E hoje, dentro da cidade de Coroados, pela misericórdia de Deus, hoje eu consegui me tornar uma pessoa respeitada, uma pessoa que não valia nada, porque vivia nas esquinas, vivia sendo escravizado pelo diabo, mas Deus olhou e falou, eu vou salvar.
Deus olhou e falou, eu vou trazer, porque é assim que Deus faz. Deus pega aquilo que para o mundo parece um lixo e traz para a tua presença, para se tornar um portador, não digo, irmãos, da glória de Deus, porque ninguém pode portar tamanha glória, mas pode representar Deus na terra com o evangelho. Aleluia, Jesus. Então você que está aqui, você é importante sim para o reino de Deus. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Eu não sei qual foi os seus sonhos. Eu não sei se no meio do caminho chegou uma espada e cortou. Eu não sei se no meio do caminho uma espada atravessou o meio talvez uma espada através de uma palavra. Essa espada representa muitas coisas, adversidades que tiram a nossa fé. E a fé, irmãos, se ela não tiver um equilíbrio, às vezes a gente esmurece no meio do caminho, como Pedro, quando andou por cima das águas. A Bíblia fala que Pedro andou, começou a caminhar. Mas assoprando o vento, ele começa a afundar. Eu não sei o que acontece no meio do caminho, porque isso já aconteceu comigo. Eu já me afastei do evangelho. Eu já acabei perdendo a minha esperança de voltar a ocupar um lugar assim, poder falar do amor de Deus. Não só com o microfone na mão, mas poder sair na rua e falar, como eu digo ao seu Ivo, como eu falo com as pessoas, esse desejo. Essa fé tinha saído do meu coração. Mas há um Deus lá no céu, que veio à terra, e no Getsemane catou a orelha de Malco, colocou no lugar, ele está aqui. Ele pode fazer ainda a mesma coisa. Eu quero que você feche o teu olho por um minuto. E comece a relembrar as memórias antigas e falar com Deus dos seus sonhos, dos seus projetos. Daqueles sonhos que você às vezes nem acredita, mas que possa acontecer. Daqueles sonhos que você às vezes tem achado que é até impossível alcançar, devido ao tempo, devido às pancadas, devido ao mar bravio que se levantou contra a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de Deus, não é do jovem Flávio, não, é uma palavra de Deus nessa noite. Deus, ele pode chegar com o teu milagre sim, nessa noite sim. Mas se ele não chegar nessa noite, eu creio num Deus que pode fazer o impossível sim. E Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 14, profetiza, porque o dom de profetizar ele é maior que línguas estranhas. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, não pelo meu nome, mas pelo nome de Jesus. Que Deus ressuscitará os seus sonhos nessa noite. Que Deus ressuscitará o seu vigor nessa noite. Que a providência ela vai chegar sim, que o milagre vai acontecer sim. Em nome de Jesus Nazareno vai acontecer aquilo que você tanto sonhou. Se foi Deus que plantou no teu coração, não desista deles. Por mais que o diabo tenha soprado na sua cabeça que não vai acontecer, que você não vai chegar, a última palavra ainda vem de Deus. Aleluia, eu creio, Deus. A última palavra vem dele. Davi escreveu, se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer ao mais profundeza do abismo, tu lá estás também. Guia-me, Senhor, a cada dia. Pede a Deus nesse momento. Peça a Deus pelos seus sonhos que ficaram na beira do caminho. Bartimeu estava na beira do caminho, mas Jesus ouviu o grito dele. Que você não grite, não com suas palavras, mas grite com o seu coração nesse momento. Porque a palavra de Deus diz assim que nós podemos cobrar as promessas de Deus se formos fiéis. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. E eu acredito nessa palavra aqui tanto. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. Mas a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas, que um peixe engoliu Jonas. Irmãos, eu acredito nessa palavra cegamente. Porque o mesmo Deus que fez um milagre na minha vida pode fazer na sua. Eu quero profetizar nessa noite que os seus sonhos não cairão por terra. Porque eu quero que você sinta nesse Getsemane Jesus chegando com passos leves. A presença dele é real sim. Ele está chegando nesse lugar para catar os seus sonhos e colocar no lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que Deus nesse momento alcance a todos os vizinhos que estão aqui nos ouvindo.
que abençoe essa cidade, que abençoe você que veio aqui nessa noite, que você possa sair acreditando nessa fiel palavra, porque os dias são maus, Jesus está voltando, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Mas se Deus ele fez uma promessa, ele já disse: passam-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Creia nisso. Apegue em Jesus. Agarre em Jesus com as tuas mãos e não largue. Se for preciso espernear no chão e chorar, chore diante da presença de Deus, porque não é feio, não. Às vezes, irmãos, eu estou ali sentado e Deus conhece o meu coração, e eu me alegrei muito quando eu ouvi o irmão falando que chora. Irmãos, eu sento ali, eu ouço cada palavra, cada louvor, meu olho já enche de lágrimas, porque eu sou grato a Deus só pelo que Ele já fez na minha vida. Um caso perdido. Não podia sair na esquina, irmão, que era um enquadro de polícia. Era vergonha da família, essas duas cansou de ir na porta de delegacia. Eu nunca me imaginei num lugar assim. Mas Deus disse uma vez: tu se assentará no meio dos príncipes. E eu achava que era príncipe da terra. Não, é príncipes de Deus. Aqui, você que está aqui, você é príncipe e princesa de Deus. Ele é fiel. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Talvez Jesus está falando, como disse a Malco: eu não sei o nome de todos, então Jesus te chama pelo teu nome. Crê que eu posso pegar os teus sonhos e tirar do chão. Creia que a última palavra ela ainda vem de Deus. Creia que essa palavra ela não foi em vão, porque eu pedi a Deus uma palavra ali, falei: Senhor, fala conosco. Não seja aquilo que eu quero falar, não seja aquilo que eu pretendia falar, mas seja a tua palavra. Aquilo a qual o Senhor pôs no meu coração, aquilo a qual o Senhor quiser falar à tua igreja. Eu pedi a Deus até que o meu cunhado viesse hoje para pregar, mas só Deus sabe o quanto essa palavra está mexendo comigo. Então fecha o teu olho por um momento. Nesse momento de oração eu quero que você entregue os seus sonhos, a sua família, tudo na mão de Deus nesse momento. Pedro escreveu assim na epístola de Pedro: lançai todas as vossas ansiedades sobre Cristo. Cata tudo que está tirando o teu conforto, a tua paz nesse momento, e coloca em cima de Jesus. Ele aguenta. Como eu preguei em Coroados, Ele aguenta. Ele não vai se entristecer com a tua tristeza. Ele não vai se enfraquecer com a sua fraqueza. Pega tudo que te incomoda nesse momento e coloca na mão de Jesus. E nesse momento, vamos falar com o Pai. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, queremos te louvar pela tua palavra. Porque é a tua palavra, Senhor, como uma espada de dois gumes, que penetra onde nós não penetramos, que entra onde o médico não alcança. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir a Ti, ó Deus, mediante essa palavra, Senhor, que cada sonho, Senhor, ó Deus, que está aqui nessa noite, que cada projeto, que cada, Senhor, José, Senhor, que está aqui nessa noite, sonhador, que o Senhor venha com a Tua graça e a Tua misericórdia nesse momento. Se os sonhos, ó Deus, foram sonhos do Senhor, Pai, realiza. Prova, Senhor, ó Deus, para os seus filhos que Tu és fiel, Jesus. Porque Salomão escreveu, Senhor, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas Tu és fiel, Jesus. Nós cremos, se o Senhor fazer um milagre, Tu és Deus. Se não fizer, Tu continua sendo o mesmo Deus. Mas nesse momento, Senhor, de oração, usando as palavras de Paulo, Senhor, ó Deus, e profetizando a cura neste lugar, profetizando, Senhor, a libertação neste lugar, profetizando, Senhor, a salvação neste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa a fazer uma grande obra nesse grupo agora,
Que através desse som, que pessoas venham ser alcançadas, que sonhos venham ser, ó Deus, ressuscitados. Em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã que está no seu lar nesse momento, nessa noite de sexta-feira. Aqueles que queriam vir, Senhor, que estão ouvindo, ó Pai, e não puderam vir. Senhor, alcança nesse momento. Que a Tua glória, Senhor, ó Deus, venha ser manifesta sobre essa cidade, sobre a cidade de Promissão, sobre essa região. E possamos clamar, ó Deus, porque a Tua palavra diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, amando a graça súbria, e o Senhor sararia a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor, nesse momento. E queremos, ó Deus, Te agradecer e encerrar esse culto, ó Deus, com gratidão a Ti, Pai. Despede, Senhor, a cada um dos nossos irmãos em paz, em segurança. Que o Senhor levante obreiros para a Sua seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Em nome de Jesus, Pai. Despede os Teus filhos em paz, em segurança. Senhor, ó Deus, cuida de cada familiar dos Seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, quero agradecer a vida da minha mãe, da minha avó, Senhor, da minha filha, de cada irmão que aqui está, de cada vizinho, daqueles que estão nos presídios, aqueles que estão, ó Pai, Senhor Deus, nos leitos de hospitais, desenganado pela medicina, que o Teu Espírito Consolador, que o Teu Espírito, como soprou, Pai, na visão de Ezequiel, no vale de ossos secos, Senhor, venha soprar sobre a face dessa terra. Em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus bem forte, porque Ele é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Quero agradecer uma vez mais aos irmãos que vieram. Terça-feira, irmãos, toda terça e sexta-feira. Por enquanto, a gente está fazendo 2 dias na semana. Mas em nome de Jesus, os irmãos ligaram, falaram que vão ajudar, vão construir aqui. E em nome de Jesus, logo, logo vai ter um lugar, um ambiente melhor para a gente estar congregando. Não que aqui não é melhor, mas às vezes se vir uma chuva, um vento, pode até ficar um pouco ruim. Mas peço aos irmãos muita oração. Orem pela gente e a gente estará orando por cada um de vocês. E em nome de Jesus, logo, logo vai ter um templo aqui ou ali para a gente poder ficar um pouquinho mais confortável. Amém?